da sua dedicação. E quando a gente olha para os dias de hoje, o nosso coração até se entristece um pouco quando a gente ouve da boca de alguns jovens: não quero casar, eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha vida profissional, vou crescer, vou viver o mundo. Mas a gente vê o quão é importante ensinar para essa geração: olha, Deus tem um plano para você e para sua família. E como que a gente incentiva os jovens, né, dos dias de hoje, os adolescentes, a ter essa mentalidade voltada para o reino? Eu acho que uma das coisas que tem atrapalhado deles formarem de querer uma família com pai, mãe e a família junto, é do próprio lar que eles estão vivendo. Porque vive-se muito em conflito. Pai fala uma coisa, mãe fala outra. E, enfim, é uma divisão total dentro de casa. Né? Eu conversei com um moço uma vez e eu disse para ele, porque ele estava solteiro já de uma certa idade, e eu falei para ele: você não sonha em casar? Você não gostaria de casar? Ele disse: para ter a casa, a família que meu pai e minha mãe foi, eu não quero. Então, muitas coisas estão marcadas na vida deles. Sim. Que eles só viram o quê? Briga, confusão. Eu, para minha vida, não vou querer isso aí. Então, perdeu-se, né, aquele projeto de Deus, porque tanto de um lado como do outro, machismo e feminismo, o que acabou foi justamente com essa linha, né, de que um colabora com o outro, um coopera com o outro, né, de ajudar, de formar a família, de que a responsabilidade é dos dois, de que a responsabilidade dentro da casa não é só da mulher, é do homem também, né? Se a mulher, né, se puder ajudá-lo, principalmente nos nossos dias difíceis como estão, né, financeiramente, tudo bem, desde que ela não quebre as prioridades, né? A função pela qual ela foi chamada. Porque o que a mulher faz, o homem não faz. Eu estava lendo na Folha de São Paulo, ontem eu li, que eles chegaram a uma conclusão que nem dentro de 120 anos a mulher vai ser igual ao homem ou vai ganhar como homem. Então, já está provado e nunca vai ser. Quer dizer, é mais uma ilusão, mais uma mentira que Satanás tem colocado na cabeça, principalmente das mulheres, né? Achando, e elas saindo da função que Deus deu para elas. E você veja que eu tenho visto, por exemplo, até mesmo em artistas, que o tempo todo dançaram, usaram o corpo para tantas coisas, mas que agora, chegando à idade, né, dos seus 40 e poucos, 50 anos, fazem de tudo para engravidar, porque o sonho era ter um filho. Porque isso já vem, é nato, né, dentro de nós. Às vezes vão descobrir tarde demais o que realmente tem valor para nós. Mas você falou uma coisa poderosa, né, nessa pergunta, que é o reflexo, né? É o reflexo. Essa sociedade, o reflexo dessa paternidade ou família, disfuncionalidade da família. Totalmente. Que gerou muito mais segurança, inclusive a adolescente tardia, né? Muito. A adolescência tardia. Muito, na juventude. Você vê que hoje um jovem de 18, 20 anos é uma criança. Né? Você vê que eles parecem que estão amadurecendo 28, 30 anos. Então, é diferente realmente, né, da época, essa imaturidade toda. É verdade que, de um lado, surgiu essa imaturidade toda, que de um lado o mundo ficou tão perigoso que os pais começaram a super proteger os filhos. É verdade. Ou então, de uma outra maneira, começaram a deixar demais. Então, eles perderam, não tem um parâmetro. Né? Deus deu pais aos filhos para quê? Para que os pais ajudem, para que os pais orientem, para que os pais mostrem, né, o caminho, o que deve. Não é que vai obrigar, que precisa, não é isso, mas vai mostrar o caminho para eles. Mostrar, né, o caminho e ao mesmo tempo impulsionar. Exatamente. Filho, olha, você pode. É a palavra de afirmação. Ali vai corrigir nas rotas só, né? Mas exatamente. Né? Então eu acho que isso tem faltado para o nosso pessoal. Sim. É uma pena. A gente vê moços, né, homens que agem como se fossem meninos, adolescentes, imaturos, e as moças não sentindo firmeza ali nos homens, já pensam logo: olha, deixa eu correr atrás para eu me garantir, porque se eu depender desse rapaz aqui, não vai dar certo. Com certeza. Você vê que elas estudam,
elas já estão bem na frente, Avançadas. eles nem faculdade fizeram, estão É. preocupados em jogar o videogame, outras coisas, quer dizer, estão muito imaturos perto das Exatamente. moças. E isso está dando uma diferença muito grande. E sabe que eu percebo, pastor, aqui nessa história, as moças acabam ficando muito endurecidas. Sim, Muito duras, porque É. elas têm que assumir muitas Sim. responsabilidades, Sim. muitas demandas. sim. Os homens não se posicionam, né? Não. Aqui a gente está falando com um jovem, né? Então, eles acabam não se posicionando, as moças se endurecem e acaba ficando que não há um entendimento. Não há um entendimento. Então, eu acredito que eu vejo, às vezes, a senhora até falou a respeito da base de pai, de mãe, que a senhora teve pais que a ensinaram, mas muitos hoje dos nossos jovens não têm essa escola, não teve esse cuidado de pai, de Essa mãe. atenção, né? Mas uma coisa que eu costumo falar é a seguinte: a despeito daquilo que vocês viveram no passado, Sim. o Senhor te chamou para que agora você faça uma Sim. história diferente. Exatamente. Então a história com Deus vai começar agora. Vai. E isso precisa E ser ele bem muda fundamentado. realmente. Sim. É Ele verdade. é capaz de E transformar a igreja todas as tem histórias. Um papel importante papel nisso. poderoso nisso. É né, verdade. pastora? Porque realmente os dias que nós estamos vivendo são dias maus, né? Que não tenha um desrespeito muito grande, há uma incredulidade, um ateísmo, né? Uma apostasia, Sim. vamos dizer, né? Então, o que não tem diferença, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vai notar a mesma situação, né? Verdade. Quando houve, em cada época, existia isso. E só a coisa melhorava ou mudava quando o povo buscava ao Senhor. Sim. Verdade. Então, eu creio que nós estamos vivendo uma época assim, né? Nós precisamos buscá-lo diariamente. Às vezes eu fico pensando, como é que esse povo está vivendo sem buscar a Deus? É incompreensível. Não dá para entender. Sim. Não dá para entender. Como que